Se tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência é o que eu penso a respeito do futuro da profissão dos bancários. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu quero falar com você sobre perspectiva da profissão no mercado financeiro. E aí eu quero trazer para você, inclusive, dados que são relevantes para você refletir sobre para onde que a nossa profissão está caminhando neste exato momento. E fica aqui uma pergunta, será que você que está me vendo está preparado ou preparada para esse vídeo? Eu sou o Thiago Feitosa e se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque aqui a gente posta vídeo com muita frequência para falar sobre certificações do mercado financeiro, sobre carreira, sobre economia e finanças. Portanto, eu sei que você vai gostar de estar aqui com a gente, beleza? Então vamos lá, olha só, não é novidade para ninguém que a gente está vivendo um momento de ampla transformação. Todos os dias nós temos novidades, a tecnologia está vindo e transformando a nossa rotina para o bem e para alguns casos talvez gerando até resistência com relação a essa mudança, mas o fato é que a tecnologia está aí e não há como negar. Aliás, a propósito, é graças à tecnologia que neste momento a gente está aqui batendo esse papo, certo? E aí, em função dessa tecnologia, muitas perguntas vêm. E agora, o que será da minha profissão? Estou estudando aqui para tirar a certificação, será que vai valer a pena? Será que essa profissão vai existir no futuro? Então, eu quero conversar com você sobre isso. E mais do que isso, como eu disse no começo desse vídeo, eu quero trazer dados para corroborar o que a gente vai falar. Primeiro, não é novidade para ninguém que se você trabalha ou pensa em trabalhar em um banco, a área operacional, aquela área operacional que a gente autentica boleto, que a gente vai lá no banco para fazer transferência no caixa, essa é uma área que, com o passar do tempo, ela deixará de existir. Não dá para a gente discutir com isso. Chegada do Pix, isso potencializa esse passo. Só que também a gente não pode ignorar os diferentes Brasis que nós temos dentro do nosso Brasil. Deixa eu explicar isso para você. Ora, eu, Thiago, moro em São Paulo e aqui, em algumas regiões de São Paulo, é facilmente tranquilo a gente imaginar uma agência bancária sem caixa, porque aqui a gente se adapta facilmente. Mas não dá para a gente imaginar uma agência bancária numa cidade do interior da Bahia sem caixa, por uma questão cultural da região. Então, quando eu falo que a área operacional de um banco ela deixará de existir, eu estou dizendo que sim, isso vai acontecer, mas não vai ser do dia para a noite e também não vai ser no Brasil inteiro de uma vez só. Esse será um processo gradativo. Por outro lado, a demanda por profissionais capacitados e qualificados no mercado financeiro, essa não é na minha visão. Eu ia dizer o seguinte, né? Essa na minha visão vai aumentar, mas a verdade é que não é na minha visão. A verdade é que os dados mostram que a demanda por profissionais no mercado financeiro, ela só vai aumentar. E eu quero conversar com você sobre isso. Olha só, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está rolando o Congresso da Anbima de Mercado de Capitais, que ela historicamente faz todos os anos de maneira presencial, mas esse ano a Anbima fez, obviamente, por motivos óbvios, fez online. E aí, neste ano, ela trouxe um novo estudo a respeito do desenvolvimento do mercado de capitais e como, se nós desenvolvermos o nosso mercado de capitais, a gente pode corroborar com o crescimento econômico do nosso país. Beleza? Esse é um estudo que foi lançado há 2 anos e agora, em função da crise que nós estamos vivendo, ela trouxe de novo esse estudo com dados atualizados e com a proposta de trazer novos desafios para que, com o desenvolvimento do mercado de capitais, a gente possa ajudar no crescimento econômico e social do nosso país. E aí eu quero compartilhar com você esse estudo, tá bom? Para que você entenda quais são os desafios que a Anbima trouxe junto com a B3, que são duas entidades extremamente relevantes para o nosso mercado de capitais, para você entender onde nós estamos, aonde nós queremos chegar. E aí você vai entender o porquê que eu acredito que a demanda por bons profissionais do mercado financeiro, ela tende a crescer. Porque se a gente chegar com esses objetivos, se a gente cumprir esses objetivos, ora, alguém vai precisar atender essa galera. Para isso, eu vou compartilhar esse estudo que foi realizado pela própria Anbima. Aliás, eu estou deixando o link aqui embaixo, caso você queira baixar. Estou deixando o link para você acessar o site da Anbima e você baixar, caso você queira baixar o estudo na íntegra, tá bom? Então vamos lá, olha só. Esse aqui é o material que a Anbima produziu, tá? Então estou colocando ele aqui
Então, ó, Congresso de Mercado de Capitais, o caminho para o desenvolvimento. Como eu disse, esse é um documento que foi elaborado pela primeira vez há 2 anos atrás e agora a Anbima, junto com a B3, refez isso, dado um novo contexto, dado um novo cenário, portanto é um estudo bem atualizado. E aqui tem todo o contexto, tem os desafios e qual é a agenda para cumprir esses desafios. Então, eu quero ir direto a um ponto, porque esse estudo ele foi baseado em 4 pilares, onde eu quero trazer isso aqui para você. Obviamente eu não vou ler todo o estudo, mas eu quero mostrar este ponto específico aqui embaixo, que é esse aqui, ó. Diversificação da base de investidores. Então isso aqui é uma informação extremamente importante para você que trabalha ou gostaria de trabalhar no mercado financeiro. Ampliação da base de emissores, estímulo ao mercado secundário de renda fixa e fomento à securitização. Se essa agenda de crescimento do mercado de capitais for cumprida com essas 4 premissas, eu não tenho a menor dúvida que o nosso mercado de capitais vai crescer e dessa forma, obviamente, o mercado vai demandar por profissionais. Deixa eu te explicar o que é cada um desses. Diversificação da base de investidores é basicamente aumentar a quantidade de investidores no nosso mercado, mas não somente aumentar a quantidade, é aumentar também a base, o tipo de investidor, tá? Não só trazer mais investidor pessoa física, mas trazer mais fundos de pensão, que durante muito tempo aqui no nosso país, em função da taxa de juros alta, muitos fundos de pensão adormeceram na renda fixa e ainda estão perdidos por lá, beleza? Ampliação da base de emissores é criar incentivos para que novas empresas venham para o mercado de capitais para emitir títulos e valores mobiliários, quer seja a renda variável, que são as ações, ou até mesmo os títulos de dívida, tudo bem? Estímulo ao mercado secundário de renda fixa é trazer mais liquidez para o mercado de renda fixa, já que sim, o nosso mercado de renda fixa no Brasil ele não tem tanta liquidez assim. Sim, a gente consegue movimentar no mercado secundário de renda fixa, mas ele não é um mercado tão líquido assim. E fomento à securitização, o que isso vai trazer mais fluxo de caixa para as empresas e também, obviamente, mais oferta de títulos e valores imobiliários. Então, eu diria que eu estava com a palavra na cabeça aqui, dizer que é um tripé bastante importante, mas não é um tripé, né? É um quadripé importante aqui, é um quadrado importante aqui para o crescimento do nosso mercado de capitais e, consequentemente, da nossa economia, beleza? Então, eu quero passar aqui por alguns destes pontos com você. Eu já deixei, inclusive, separado, tá aqui. Então, quando a gente fala de números de investidores na Bolsa, ainda é baixo no Brasil. Ele trouxe aqui o quanto que, de fato, o número de investidores evoluiu, tá? De 2017 para agora. Então, teve um crescimento bastante significativo, tá bom? De 2017 até junho de 2020, que é o último dado que ele trouxe aqui. Mas quando ele compara com outros países, a gente percebe que a gente está muito longe de um país como, por exemplo, a própria Índia. Então, algumas pessoas podem argumentar que o Brasil não tem condições de ter, como nos Estados Unidos, 55% da população investindo em renda variável, investindo na Bolsa de Valores. Sim, é verdade. Os Estados Unidos é um país muito mais desenvolvido do que o nosso, então não é um benchmark tão realista. Então, a Anbima, junto com a B3, trazendo um benchmark mais realista, compara, por exemplo, com a Índia. E aí, ó, na Índia, a gente tem 5% da população investindo em Bolsa de Valores, o que traz aí um benchmark um pouco mais realista. Então, se a gente consegue aumentar o nosso percentual da nossa população investindo em Bolsa de Valores, naturalmente a gente vai precisar de mais profissionais para atender essa galera. Porque é verdade que quando o investidor começa a investir sozinho ali na Bolsa de Valores, ele começa ali com pouco valor, ele escolhe ali uma corretora, às vezes até uma corretora, ele procura uma corretora que não cobra taxa de corretagem, e ele procura um vídeo aqui, outro vídeo ali, mas o fato é que quando esse investidor ele começa a ter um pouco mais de recurso, ele começa a ter uma evolução na vida financeira e ele começa a ter uma evolução também na sua carreira em outra área que não o mercado financeiro, ele se vê na necessidade de buscar uma orientação profissional.
e ele vai buscar uma orientação profissional de um profissional a qual ele confie. Então é importante a gente olhar isso. E eu posso dizer isso por experiência própria, tá? Ao longo do tempo que eu estou no mercado financeiro, muitas e muitas vezes eu fui falar com clientes começaram sozinhos, mas chega um dado momento que ele se vê na condição de falar, tá, beleza, começar eu comecei, mas e agora? O que eu faço? Beleza? Então, sim, se a gente conseguir cumprir essa agenda de crescimento, naturalmente a gente vai ter uma demanda maior por profissionais de mercado financeiro. Então, eu estou falando o seguinte, hoje a gente tem aproximadamente 2,5 milhões de CPF, segundo esse dado aqui, tá? Eram mais de 3 milhões de contas até setembro, com mais de 2,5 milhões de CPF cadastrado, tá? Esse é o dado que consta desse documento. 1,7% da nossa população. Se a gente vai para 3% da nossa população, que é um número conservador, talvez aí 3% nos próximos 3 anos, eu estou dizendo que a gente vai ter mais 2,5 milhões de CPFs cadastrados na bolsa. 2,5 milhões de clientes demandando por serviços financeiros. Por isso que eu acredito que bons profissionais do mercado financeiro terão demanda para isso, tá? Então é importante a gente olhar para isso. Quando a gente desce aqui para baixo, ela vem falar para a gente nesse documento sobre a agenda de cumprir esses desafios, né? Então ela conta aqui pra gente o que já avançou e o que está em andamento. Quais são as iniciativas que estão em andamento no momento, que podem acontecer aí, que podem trazer como novidade nos próximos meses, talvez ano aí, em função de discussões e debates que estão acontecendo. Então quando a gente está falando aqui, então tem todas as pernas dessa discussão estão aqui, né? Ó, diversificação da base, deixa eu pegar aqui, diversificação da base. Tá aqui, objetivo 1. Diversificar a base de investidores a partir de medidas capazes de atrair capital estrangeiro. Então tem aqui, possibilitar a emissão de pessoa física... possibilitar a emissão com benefício fiscal para pessoa física ou emissor. Aí tem aqui, ó, a agenda. IOF de câmbio, não, aqui ele está querendo trazer investidor de fora, que é uma medida bastante interessante. Diversificar a base... Aqui ele está falando sobre trazer investidor previdência complementar, ainda não é esse ponto que eu queria trazer. Aqui, ó, objetivo 2, ampliar a participação de pessoa física no mercado de capitais. Esse é o ponto que eu queria discutir nesse vídeo com você. Garantindo acesso adequado ao perfil, apetite de risco e nível de conhecimento do investidor de varejo. Então percebe, quando a Ambima e a B3 trazem essa discussão para o mercado de diversificação da base de investidor, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, nós estamos querendo aumentar a base de investidores. E como você pode ver nesse documento, não é só trazer pessoa física, tá? É trazer mais investidores, desde investidor estrangeiro, trazer mais fundos de pensão e por aí vai. Mais uma vez, recomendo que você leia esse documento. Mas eu quero discutir com você o que já avançou, e aí você que acompanha o mercado, você vai ver isso, vai lembrar, e eu quero discutir o que está sendo discutido agora. Vamos lá. Mais acesso dos investidores locais a ativos no exterior. E aqui ela conta pra gente sobre a resolução que mudou a regra da BDR, onde agora qualquer investidor pode acessar em BDR, que é uma medida importante para que o investidor local possa acessar ativos lá de fora, que é uma mudança recente. Ó. Flexibilização da atuação da CVM nos FDICs. A resolução 4694 de 2018 flexibilizou a atuação da CVM no âmbito dos FDICs, incluindo uma norma que pode viabilizar a aplicação de investidores de varejo nesses fundos. Educação do investidor, mais um programa aqui. Voto à distância. A CVM publicou a instrução 625 que permite o voto à distância para a Assembleia de Debêntures, CRAS e notas promissórias, facilitando a participação dos investidores em meio à crise do Covid-19. Agora, olha o que está sendo discutido, o que é interessante. Ampliação dos direitos dos investidores minoritários. Em 2019, as discussões na IMK, a IMK é uma iniciativa do Ministério da Economia para fomentar o mercado de capitais, tá? Incluir o mecanismo de proteção ao minoritário, notadamente no que tange à adoção de medidas judiciais e arbitrais com fins reparatórios, tá? Revisão do conceito de qualificação do investidor.
A Ambima está revendo os critérios para definir a qualificação do investidor. A ideia é que não seja baseado somente em patrimônio, mas considere também a capacidade técnica e o apetite ao risco. Então, aquele lance que a gente fala lá do investidor qualificado, investidor profissional, isso é um assunto que está sendo discutido neste momento. Ninguém sabe ainda se vai mudar e quando vai mudar, mas é uma coisa que está sendo discutido para que você seja qualificado não pensando só na questão do patrimônio, tá? Mas pensando aí na qualificação técnica, que é uma coisa interessante. Atualização e simplificação na cobrança de imposto de renda sobre transações em bolsa, diminuindo a complexidade e o processo atual. A complexidade do processo atual. O grupo IMK discute a simplificação na apuração do IRPF, além de outras melhorias, como ajuste na tributação das operações de empréstimos de ativos, como objetivos de viabilizar o lançamento de novos produtos, bem como elevar o número de investidores e pessoa física em renda variável. E isso é uma verdade, né? Não sei se você que está me vendo, se você já opera em bolsa, mas o fato é que a apuração do imposto de renda em bolsa não é algo tão simples de se fazer, é verdade, tá? Se eu falar para você quanto que a gente paga de imposto, é bastante simples, né? 15%, tem lá o IRPF de 0,05, etc e tal. Mas a apuração não é algo muito simples, tem que ter um controle bastante rígido daquilo que você faz para você não se perder. Então, tem uma discussão também rolando para simplificar esse processo. Não sei que discussão que é essa, nem quando que eventualmente ela chegaria ao mercado. Mas são iniciativas para facilitar esse processo e atrair mais investidores. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Regulamento na oferta de FDIC. Ok. Regulamentação da oferta de FDIC no varejo. Definição de novos modelos de atuação do agente autônomo. Olha que interessante. O mercado aguarda a proposta da CVM para a revisão das regras para a atividade do agente autônomo, que, aliás, diga-se de passagem, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de novembro. Ontem, no dia 23 de novembro, a CVM abriu um estudo para tirar a exclusividade do agente autônomo de investimento. E caso isso aconteça, será um marco muito importante para o nosso mercado, porque o agente autônomo de investimento vai poder atender o cliente em qualquer instituição financeira. O agente autônomo de investimento, dependendo do quanto esse mercado mudar, vai poder ter o cliente e atender o cliente na XP, atender o cliente no Itaú, no Bradesco, no Safra. Então, existe um potencial disruptivo caso mude esse modelo do trabalho do agente autônomo de investimento. Então, isso está em discussão na CVM, inclusive. Ampliação do acesso ao investimento no exterior. É preciso avançar na adoção de medidas que ampliem o acesso do investidor local a uma gama maior de ativos emitidos no exterior, seja para aplicação direta ou via fundos de investimentos. A Ambima contratou a PwC, que é uma consultoria, para a realização de um estudo que visa propor alternativas de facilitar esses investimentos. Tá? Aí aqui a gente já fala sobre ampliar o número de empresas que acessam o mercado de capitais, que é aquele ponto de aumentar os emissores. Aqui eu já não vou ler, porque isso, claro, também impacta o mercado de capitais, mas o fato é o seguinte, né? Não dá pra gente usar isso no tempo desse vídeo, senão ia ser um vídeo onde ia ficar lendo o documento. Mas é um vídeo onde eu quero fazer essa reflexão com você. Com base em todo o potencial de crescimento do nosso mercado de capitais, o que eu vejo? Que sim, funções operacionais, elas devem deixar de existir, e na minha percepção isso é bom, porque isso libera a nosso tempo e a nossa criatividade para fazer outras coisas, porque eu penso o seguinte, aquilo que nós somos capazes de fazer, aliás, aquilo que uma máquina é capaz de fazer, nós não deveríamos fazer, certo? Porque, pensa assim, cara, você vai lá, você recebe o teu salário, ok? Eu já estive nessa condição, eu já passei por isso, para chegar lá e só autentica, isso uma máquina é capaz de fazer. Agora, existem coisas que uma máquina não é capaz de fazer, por mais inteligente que ela seja, que é
fazer essa conexão, é fazer essa explicação, é se conectar com o cliente, é fazer esse papel de educação, de educar o cliente, de orientação, de confiança, de relacionamento, de trazer o cliente, de ajudar o cliente nessa montagem do seu portfólio, da sua carteira. E isso vai realizar o sonho, ajuda o seu cliente a realizar sonhos. Quando a gente está falando de investimento, é disso que a gente está falando. Então, na minha percepção, a gente deve ter sim uma queda brutal na demanda por profissões operacionais, mas, inclusive, graças à tecnologia, a gente deve ter um aumento significativo na demanda por profissionais, obviamente, de TI, sim, mas também um aumento significativo na demanda de profissionais que estarão na linha de frente, fazendo negócio e orientando os investidores que chegarão nesse mercado aí nos próximos meses e nos próximos anos, certo? Conta pra mim se faz sentido essa análise, o que você pensa disso? Qual que é a sua visão para o mercado financeiro nos próximos anos? Que, aliás, é legal porque este vídeo, ele está documentado aqui no YouTube em 2020, né? E eu mesmo poderei voltar aqui em 2024 e olhar para ver se essa previsão aqui se cumpriu e o quanto o nosso mercado mudou aí nos últimos anos, certo? Deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal a gente bater esse papo e a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço, tchau, tchau!